Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou professor da Universidade Federal Fluminense. Estou aqui com a Ana Beatriz Couto. Ela é aluna de mestrado da Universidade Federal Fluminense e a gente vai falar sobre o potencial e o impacto da impressão 3D. Vocês estão conseguindo ouvir? Então, da impressão 3D na medicina. E é um tema que a gente fica muito feliz de ter sido incluído. E vamos falar um pouco e depois abrir para vocês também perguntarem, tirarem as dúvidas. A impressão 3D é uma das formas da gente transformar as ideias, os pensamentos da gente em modelos viáveis. E dentro da medicina, a gente tem uma experiência no Hospital Universitário Antônio Pedro, da Federal Fluminense. Nós, há 4 anos, abrimos um laboratório de impressão 3D acoplado à inovação. E a nossa ideia inicial seria montar modelos para ensino de anatomia. Por quê? Porque uma das disciplinas mais importantes do curso médico é a anatomia, a gente conhecer os órgãos, conhecer como que eles funcionam, onde eles estão. E dentro da Faculdade de Medicina se aprende isso com peças de cadáver. Só que existe hoje uma escassez muito grande de se obter peças cadavéricas. É muito difícil, a regulação é muito difícil, a manutenção dessas peças é muito cara. A maioria dos hospitais, do fornecimento de cadáver hoje é muito pequeno e há uma dificuldade para os alunos obterem esses materiais. Com isso, a gente desenvolveu um projeto dentro da área médica. E esse projeto foi embarcado nesse laboratório, que o laboratório foi financiado pela Prefeitura de Niterói. A Prefeitura de Niterói fez uma proposta, um plano junto com a universidade de atuar em várias áreas. E uma das coisas era a educação inovadora. Então a gente desenhou um projeto. Esse projeto era um projeto de educação 4.0, que é você fazer com que as pessoas tenham ideias e transformem as ideias em soluções. Então, a gente ia nas escolas, conversava com os alunos e propunha problemas concretos, ou ouvia os problemas que eles tinham e transformava aquilo em impressão 3D. E foi bastante interessante esse movimento que a gente fez. A gente imprimiu parte de robô. A Ana vai falar um pouco sobre como que ela tem feito hoje um robô para interação com crianças autistas. A gente imprimiu o vírus do coronavírus para ensinar as crianças como que o coronavírus causava doença, como que era importante a vacinação. Foram várias interações junto com as crianças e com a educação. E depois, na medicina, a gente passou a usar a impressão 3D de várias maneiras. Para ensinar, a gente passou a usar para planejar cirurgias, para o planejamento cirúrgico. Como que a gente faz, por exemplo, teve um caso muito real no Hospital Antônio Pedro. O paciente tinha uma parte da calota craniana destruída. Teve uma infecção no osso do crânio e a prótese custava mais de R$150 mil. Então, se a gente precisasse comprar isso, é muito difícil para o SUS, o valor é muito alto. Então, a gente se propôs a produzir essa prótese com cimento cirúrgico e com impressão 3D. A gente modelou a prótese, fez, o paciente foi operado, está muito bem, e o custo disso custou R$2 mil. Então, deu trabalho, é claro, você teve que fazer tomografia, teve que ficar modelando. Então, a gente usa hoje no planejamento algumas cirurgias, tem cirurgia de coluna para escoliose, o professor lá da neurocirurgia do Antônio Pedro, Paulo Cortez, usa para fazer toda a medida, o planejamento dos parafusos que tem que ser feitos. A gente usa para mostrar para o paciente a doença que ele tem, o impacto que está dando no coração, e isso faz muita diferença. A educação dos pacientes é muito importante e faz também peças para treinamento
das pessoas, né? Recentemente, a gente recebeu uma demanda dos colegas da ortopedia. Eles estão fazendo lá no Antônio Pedro um projeto em que colhe a medula óssea do paciente e aí faz, através da medula óssea, rico em células mononucleares, né? Não é um plasma, mas é um conteúdo rico, um concentrado da medula óssea, e usa aquilo para acelerar a cicatrização, para melhorar questões de osteoartrose, e precisa da peça do quadril para ensinar os médicos, os residentes, como é que faz o aspirado da medula óssea. Então, com isso a gente vai fazer impressão 3D da pelve, do quadril e permitir ali a punção. Então são várias as aplicações da impressão 3D e as pessoas acham que a impressão 3D às vezes é uma coisa de outro mundo, né? Mas a impressão 3D não é complicada. Se você tiver uma orientação de como realizar a impressão 3D, os equipamentos não são caros, você tem boas impressoras 3D com R$2.000, R$3.000 e você consegue fazer impressões 3D muito práticas e muito úteis. A gente vai dar um break, eu vou passar para a Ana agora, para a Ana falar um pouco sobre o projeto dela, o que ela está fazendo no mestrado, o impacto que ela tem e como que ela já está agora começando a empreender também com a impressão 3D. Está aqui o Lucas, aluno de engenharia, ela e ele agora estão fazendo empreendedorismo com a impressão 3D, que é muito importante. E depois que ela falar, eu vou falar um pouco sobre a bioimpressão. E aí a gente abre perguntas para vocês. Ana. Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Como o professor Cláudio falou, eu sou a Ana, né? Eu sou biomédica formada pela UF, me formei ali no final de 2023. E aí a gente percebeu, né, durante esse período de graduação e também em conversa com o professor Cláudio e outros alunos do laboratório, que a área da saúde é uma área que existe muita complexibilidade, existe muito local para trabalhar. E uma das maneiras mais fáceis, assim, de se trabalhar, de baixo custo e que oferece um grande benefício, assim, já imediato para os alunos, é a impressão 3D, porque ela permite visualizar bastante o conteúdo que a gente não consegue ter. Ou o professor em sala de aula que não consegue levar aquele material, aquela pessoa também que está ali no material cadavérico, a gente sabe que é difícil obter uma grande variedade de doenças que são trabalhadas e são encontradas no dia a dia do profissional médico, né? Ele não vai encontrar só um paciente saudável no consultório, ele vai encontrar diferentes problemas. E esses desafios, que às vezes deixam para ser superados pós-graduação, né, naquele momento que a pessoa está formada no dia a dia, são muito mais complexos. E quando a gente consegue ensinar para os alunos, transmitir o conteúdo ainda na graduação, nos primeiros passos básicos, a gente observa que há um grande crescimento, né, uma melhora no aprendizado dele. O professor não precisa mais continuar, às vezes, naquele nível mais básico. Ele consegue levar algo mais além. E permite que os alunos tenham maior fluidez no conhecimento, tenham pensamentos mais de questionar o que está acontecendo, por que aquele movimento está incorreto, o que na fisiologia está sendo modificado e como é que ele pode tratar. Então, essas são discussões que são muito possíveis quando a gente traz um pouco da impressão 3D. Porque quando a gente envolve o tátil, tira do imaginário do aluno, né? Mas envolve ali aquela sensação de tocar, imaginar, planejar, porque ele mesmo já se vê como futuro profissional. Ele já se encontra, já pensa que ele está ali no consultório, encontrando um paciente, ou até mesmo numa sala de cirurgia, verificando aquilo. Então, a gente traz um pouco para aquele aluno, logo do início do período, uma maior sensação do que é ser um médico formado, dos desafios que ele pode encontrar. Obviamente, é uma tecnologia que não tem como substituir o material cadavérico ainda, a gente está trabalhando aos poucos para isso, mas é uma maneira também de facilitar o aprendizado, de melhorar aquilo. Atualmente, ao redor de todo mundo, a gente vê novas tecnologias sendo implementadas, a gente vê a inteligência artificial cada vez mais presente, a gente vê a impressão 3D, não só na área da educação, mas também em outras aplicações. A gente vê hoje em dia órteses, próteses impressas em 3D que são de baixo custo, oferecem uma melhora na vida do paciente, oferecem até uma melhora para o próprio médico que está ali planejando aquilo. Às vezes tem que estar no ambiente do SUS, aguardando para o material chegar, ou esperando junto com o paciente uma outra maneira de fazer aquilo. E a impressão 3D, ela permite customizar. Eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem, é a customização.
é criar aquilo particularmente para um paciente, se necessário, dependendo das suas necessidades, é criar uma solução para um problema que a gente encontra no dia a dia. E tudo isso, com pouco investimento, até a gente já consegue fazer. Como o Dr. Cláudio falou, às vezes com R$ 2.000 a gente já tem uma impressora que é de uma ótima qualidade. A gente, às vezes com mais R$ 100 já tem o material para trabalhar. E hoje em dia existem diferentes materiais. A gente fala de materiais que são antivirais, que podem ser utilizados no dia a dia ali para evitar o contato de pessoas com superfícies, que eles tendem, com a partir de partículas de cobre e prata, de destruir ali aquela camada dos vírus, que seja envelopado ou não envelopado. A gente também fala de materiais que são recicláveis, feitos de garrafa PET, são resistentes ao calor, já suportam melhor. A gente fala da criação de novas ferramentas também. Quando a gente está falando ali de cirurgias, a gente pode já pensar que existe, por exemplo, em outros países da Europa, guias que são feitos de impressão 3D para a coluna que você coloca ali no paciente durante a cirurgia e ele já te mostra o exato local da inserção, o que reduz em milhões. Esses são guias que são imprimíveis. A gente pode estar construindo ali durante a semana, agendou a cirurgia para a semana seguinte, uma semana antes você consegue já ter tudo pronto até. Ou o paciente chegou fraturado hoje, se você não tiver algo em estoque, é possível fazer. E também tem a questão da inclusão. A gente sabe que o mundo hoje, a educação, principalmente, tende a necessidade de incluir os alunos. E, infelizmente, na área da saúde é um pouco mais difícil para a gente trabalhar com uma pessoa que é cega, um deficiente visual, um deficiente auditivo, uma pessoa com TEA. Então, a gente tem diferentes elementos que sempre são barreiras, né, que tendem, às vezes, a afastar e dificultar o trajeto do estudante, do futuro médico, do futuro biomédico. E quando a gente traz um pouco da impressão 3D, a gente consegue diminuir essas barreiras, quebrar elas. Hoje, no laboratório, a gente tem com a Mariana Augusta, a Gabriela e alguns outros alunos, estão produzindo peças de neuroanatomia, baseadas mesmo nos cortes que eles encontram ali no anatômico, para pessoas com deficiência visual, ou até mesmo baixa visão, e também são utilizados em alunos normovisuais. E a gente vê que tem um crescimento muito grande no aprendizado, porque a gente faz uma questão tátil que o aluno pode sentir durante a sala de aula. Então, ali o professor está explicando na sala de aula, você entrega o material, o aluno questiona no momento que ele está visualizando, porque a peça é exatamente igual àquilo que ele vai encontrar lá embaixo. Você pode evidenciar um ponto específico a ser tratado. E aí você traz uma maior inclusão, porque a única necessidade, algo que os alunos pedem, é ser incluídos. É tudo que um aluno quer, ser incluído no aprendizado, ter a mesma oportunidade de outros. E quando a gente tem essa possibilidade de um custo tão baixo, por que não utilizar essa ferramenta para melhorar o nosso ensino, melhorar os profissionais do amanhã? Porque a medicina 5.0 é isso, a gente quebrar essas barreiras. Hoje em dia a gente tem avanços com o uso da impressão 3D, impressão de casas, impressão de peças automotivas. Por que a gente não pode trazer isso para a saúde? Se quebrou uma peça da máquina da tomografia computadorizada, por que não imprimir essa peça lá no laboratório e utilizar ela? Existe material para isso, existe a chance para isso, existem profissionais para isso. Então, essa questão de utilizar a impressão 3D, essa ferramenta que está na nossa mão, é muito importante. A gente vê muitos hospitais hoje que não conhecem nem sabiam que poderiam utilizar essa tecnologia. Ter antes da cirurgia, já ali na sua mão, o que vai estar no paciente, o que você vai encontrar. Essa redução do tempo de cirurgia, da quantidade de material que está sendo inserido no paciente para a gente manter ali aquele anestésico, a melhora no prognóstico. Depois você mostrar para o seu paciente, falando assim, olha, isso daqui é aquilo que a gente vai operar, explicar melhor, tranquilizar. A gente sabe que tudo isso, assim, se for olhar as pesquisas, traz um grande impacto, tanto na vida do profissional quanto na vida do paciente. A gente tem muitas campanhas também de conscientização, a gente tem projetos com o Coração Valente, ou INC, que trazem um pouco disso, de trazer para a população aquele conhecimento que às vezes está muito preso na área médica, dos profissionais. A gente entende o problema, mas a gente tem que trazer para eles também a solução, explicar os riscos. E uma das melhores maneiras de tratar é prevenir. Então, com a impressão 3D, essa prevenção é muito mais eficaz. Pode falar, né? Então, vou falar um pouco para vocês dos projetos que a gente tem feito lá no Hospital Universitário. O primeiro, né, como eu sou cardiologista também, foi relacionado a imprimir o coração dos pacientes, né? Então, o primeiro coração que a gente imprimiu foi um coração de um paciente com uma pericardite, né? A membrana que envolve o coração ficou dura, calcificada, e a gente tinha que operar o paciente. Então, a gente conseguiu fazer, através da tomografia computadorizada do paciente, um modelo em tamanho real. O cirurgião olhou como é que era aquilo, e aí a paciente foi operada, e a gente até publicou já esse caso.
Mas o mais interessante é que depois a paciente viu como que estava o coração dela, entendeu a carapaça de cálcio que tinha e como que ficou o coração dela liberado. A paciente até chorou lá com a gente, né? Poxa, entendi o que que foi feito no meu coração, o que que aconteceu comigo. Quando a gente educa e explica e o paciente entende, você inclui, o paciente passa a ser um melhor paciente e cidadão, né? Porque algumas doenças são preveníveis, né? Esse caso dessa paciente, a doença não foi passível de prevenção, mas muitas são, né? Colesterol alto, diabetes, doenças infecciosas. Então você consegue mostrar as consequências. Então esse foi o começo. Depois a gente imprimiu os sinais de Libras, né? Para ensinar os profissionais de saúde, um projeto com a professora Gildete, como se comunicar com pacientes com deficiência auditiva e de fala, né? Os surdos mudos. Isso foi um projeto bem interessante que a gente fez. A Ana falou, estão sendo produzidas peças para pessoas com deficiência visual. Hoje tem aluno de psicologia, aluno de medicina que não consegue, através de palpar a peça, de sentir, ele consegue saber como que é um cérebro, como que é uma medula, como que é uma parte do cérebro ligada à emoção. Então são muitas descobertas, a gente fez neurônios, ontem a gente mostrou lá no stand. Teve uma professora que pediu para a gente imprimir coisas relacionadas a fake news, que ela queria convencer as pessoas que certas coisas eram falsas, e aí a gente imprimiu um mundo plano, né? Tem gente que acha que a Terra é plana, não é uma coisa incomum, né? 7% da população brasileira acha que a Terra não é redonda, que o mundo é... A gente mostrou, né, a impossibilidade das viagens de avião, né, do sinal de TV, do sinal de telefone no mundo plano, né? Então, você consegue mostrar coisas de modo muito fácil e visual. E o que acontece é que a gente conseguiu escalar isso, a gente conseguiu hoje fazer com que projetos maiores estejam acontecendo. Então, planejamentos de cirurgias complexas, a gente conseguiu trabalhar e receber cooperação de colegas de várias áreas, né? Então tem lá o professor da pediatria, e ele falou: Cláudio, eu vou operar uma criança que o tórax tem uma anormalidade, então queria que imprimisse. A Ana foi lá, né? Fez a impressão da caixa torácica da criança e ele foi fazer o planejamento. Isso é muito bacana porque é diferente quando você dá a tridimensionalidade. E agora, uma área que sempre perguntam, né? A impressão 3D, além dos modelos, o que mais que ela faz? Existe a impressão de fármacos, existem já impressoras de medicamentos, e isso é muito importante. Você pode fazer numa pílula só, você coloca ali, né, os diversos sais, 4 medicamentos num comprimido só. Quando você dá uma pílula única, existe uma melhora na adesão do paciente ao tratamento, né? Então, essa é uma coisa que a impressão de fármacos permite. A segunda é você titular medicamentos, por exemplo, hormônio tiroidiano, né? Não sei se algum de vocês conhece, mas você tem que dar 12,5, 25, 50, 75, aí 100, aí às vezes se você for para 125 já é muito. Então, mas não tem um comprimido de 112, então tem que cortar o comprimido, então você consegue imprimir um comprimido com a dose, hormônio tiroidiano e corticoide, né, que é o prednisona, né, são medicamentos que você consegue imprimir doses bem personalizadas. E em pediatria também você consegue fazer o comprimido com formatos personalizados, né, de estrelinha,
comprimido com o formato de um bicho, né? De uma baleia, de um peixinho. Isso faz com que a criança aceite melhor o medicamento, consiga diferenciar os medicamentos. Então, são várias áreas aí da impressão 3D na farmacologia. Professor, também tem alguns laboratórios hoje que fazem a confecção de novos filamentos. Por exemplo, filamentos que auxiliam na produção dos osteoblastos, para quando existir algumas fraturas, você inserir aquele enxerto ali já de um material de impressão 3D customizado com a bioimpressão. Já traz uma melhora muito grande. Atualmente são aplicados muito na área veterinária, né? A gente viu já alguns em ratos, camundongos, até mesmo em cães, que em algumas semanas já melhorou muito o processo de cicatrização e melhora do paciente. Sim, então tem a bioimpressão, o outro ponto, a gente tentar imprimir partes do corpo humano, né? Então, o primeiro órgão que foi impresso foi exatamente uma tireoide, né? O tecido tireoidiano com célula-tronco, conseguiram imprimir ali e implantaram no paciente. Mas existe interesse principalmente dos tecidos que não se recuperam, né? Por exemplo, o músculo cardíaco. Hoje há todo um grupo, inclusive um brasileiro, foi designado ali líder menos de 30 anos pela Forbes, né? O Gabriel Ligorzi. Ele hoje não está no Brasil, ele montou uma startup, está na Suíça, e ele faz bioimpressão do coração. O objetivo dele é conseguir fazer parte do coração, válvulas, músculo, para que a pessoa não precise fazer um transplante cardíaco. Com as próprias células do corpo do paciente, você produzir partes, né? É a bioengenharia. Hoje já tem no Brasil uma impressora 3D que faz curativos para você fazer a cicatrização de feridas do membro inferior com células do próprio corpo do paciente. Você acelera a recuperação com colágeno, com células que estimulam a cicatrização. Essa já inclusive, você pode comprar, a Anvisa já está liberado para isso, e existe um potencial infinito aí de procedimentos com bioimpressão. A gente espera que, em breve, como a Ana falou, na veterinária está bem avançada, na odontologia está avançando também. A UF ela tem 2 startups em Friburgo que trabalham com isso, com bioimpressão, né? Se chama Osteocase, uma delas, para a parte dentária e também para a parte óssea da face, né? Reconstrução, pessoas que tiveram acidentes, para você reconstruir a parte da face. E há uma perspectiva de cada vez mais a impressão 3D estar no dia a dia dos médicos, dos profissionais de saúde. Minha recomendação, quem tem interesse aqui, a gente tem agora os minutos finais, né? Quiser fazer perguntas, mas que procurem aprender. Não é difícil aprender. A gente lá na universidade comprou impressora, tinha um professor que ajudava, a gente pediu para ele ajudar um pouco, ele foi lá 1, 2 vezes na engenharia, e o resto, YouTube. Você tem vídeo de tudo que você imaginar, muito autodidatismo. Daqui a pouco você vai aprender, vai fazer as suas coisas, daqui a pouco você vai estar ensinando. E é isso que a gente quer estimular vocês. Tem a possibilidade de visitar lá o laboratório de impressão 3D da UF, a gente está de portas abertas, a gente tem vídeos no YouTube, a gente faz capacitação, a Ana, o Lucas, eles fazem treinamentos, né, com alunos. A gente também oferece esse serviço também. Eu e o Lucas somos sócios em uma startup que a gente está começando, que é a TOT, e um dos serviços que a gente tem oferecido agora é o auxílio tanto na compra da impressão, treinamento, como é que faz a utilização, né? Uma tutoria ali personalizada para cada etapa ali. Se trabalha mais com a parte de ortopedia, mais focada para isso, mais cardiologia, mais focada para essa área, quais softwares utilizar, qual o material que é preciso, auxílio na compra, quais são os melhores materiais, as melhores impressoras, também assim consertos, manutenção, a gente também está realizando esse serviço. Muito bom, a gente tem 5 minutos, se alguém quiser fazer uma pergunta,
pode perguntar agora, a gente tem a possibilidade, acho que tem aqui, ó, tem uma pessoa que quer fazer pergunta. Olá, bom dia. Eu sou o Leonardo Cordeiro, fui aluno lá das Ciências Médicas da UF, né? Bom, Com o professor Josemi, Ah, que bom, né? E junto com o professor Josemi nós temos também um projeto que nós estamos fazendo com impressão 3D, né? Que bacana. Fala É. um pouco pra gente. Mas o meu laboratório acabou me transferindo para o Hospital Icaraí, que é vizinho do Antônio Pedro, né? E nós estamos já então montando lá esse laboratório de impressão 3D com alguns projetos já em vias de curso ali, né? Dentro dessa constituição, que foi até a ideia inicial foi até minha tese de doutorado lá no programa de ciências médicas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta sobre um exemplo, né? Hoje é uma prática assim até comum, vários médicos estão imprimindo o videolaringoscópio, Ah, sim. né? Mas como é que é essa relação, né? Você imprimir um equipamento para estar utilizando na prática clínica, né? Essa questão da legalidade da utilização de equipamentos que tecnicamente não são ainda, não estão em comercialização, né? Mas seria uma redução de custo importante e um benefício assim direto para a prática, né? Ótima pergunta. Inclusive lá na UF tem um projeto e tem uma patente de um videolaringoscópio lá na universidade. A professora Andréa Jorge, que vai estar aqui na sexta de manhã, lá no stand da UF, do Antônio Pedro. Vocês entrarem, logo quando entra, atrás ali do stand da Unirio, tem um stand do Antônio Pedro. Sexta de manhã ela vai estar com os laringoscópios lá. Então você está certo, né? Para usar qualquer coisa num ser humano, você precisa ter aprovação, né? Porque se você usar e não tiver aprovação, tiver uma complicação, você vai responder legalmente por aquilo. Então lá na UF, na época, foi feito porque foi na pandemia, não tinha laringoscópio para entubar os pacientes com Covid, e foi feito esse projeto e deu certo e salvou vidas, um momento de desespero. Agora, para elas poderem comercializar isso, você tem a patente e depois da patente você tem que ter o registro na vigilância sanitária. Tem que fazer testes de firmeza, durabilidade. Se você consegue esterilizar aquilo, apesar da via aérea não ser estéril, você tem que esterilizar, porque você entubou uma pessoa, ela tem ali uma hepatite, uma doença transmissível, e entuba, então que tem as rugosidades para saber se o material... Então tem vários testes para você obter o registro na vigilância sanitária, e esse passo é um passo longo. Então, materiais educacionais não precisa. Agora, coisas que vão ser usadas para assistência na área de saúde, tem que seguir esse caminho, e a universidade está aí para ajudar nisso. Existem agências de inovação, a AGIR, que é dentro da UF, que faz esse papel e transforma o seu produto. Hoje a ideia é essa, eu sou professor de pós-graduação. Todo projeto de pesquisa virá um produto, um software, virá um instrumento, alguma coisa que possa reverter para a sociedade e para o pesquisador que fez. Então, adorei a sua colocação, muito bem. Só para acrescentar, alguns desses testes que o Dr. Cláudio falou podem ser feitos por software, que hoje em dia os softwares de modelagem eles já oferecem alguns testes de resistência para você fazer, para saber qual área está suportando melhor, e tem alguns materiais que são mais indicados para cada área. Por exemplo, esse videolaringoscópio, muitos deles foram impressos com resina, né? Mas também tem outros materiais que são passíveis de você esterilizar, como, por exemplo, o Tritan e alguns outros semelhantes, por exemplo, o PCV, que aguentam uma luz UV. Então, eles são materiais mais indicados. Aí existe uma tabela, entendeu? Algumas listas onde você vê a questão de compatibilidade com o calor, questão de maleabilidade e também respeitar um pouco daquele modelo original. A gente faz algumas modificações, mas a gente tem que ter respeito pela anatomia humana também, né? Muito obrigado. Tem alguma pergunta? Mais? A gente já esgotou aqui o tempo. Gostaria de agradecer a todos. Obrigado, gente. Muito obrigada.